Hoje a gente fala muito das startups disruptivas que trazem novidades tecnológicas e facilitam a vida das pessoas. Pois o convidado de hoje comanda uma empresa que inovou há 19 anos e continua trazendo novidades ao mercado. Quem está comigo aqui hoje é o Fernando Yunes, CEO da Sem Parar, companhia com mais de 5,5 milhões de clientes. Ele vai contar para a gente aqui todos os detalhes da empresa, para onde a empresa vai, inclusive uma tecnologia de reconhecimento facial com biometria que vai te reconhecer e vai trazer o teu carro. Vamos saber o que é essa maluquice aqui. Mas antes de começar esse papo, eu gostaria muito que vocês assinassem a nossa página no YouTube, que é Neofeed Brasil, e também acompanhassem os nossos podcasts nas principais plataformas que existem no mercado. Fernando, muito obrigado por estar com a gente aqui no estúdio da B3, no Conexão CEO. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. A gente que tem que agradecer a sua presença aqui para contar o que vocês estão fazendo. Muito bom. Você, Fernando, comanda a Sem Parar, que é uma empresa, como eu falei no início do programa, foi uma das primeiras startups disruptivas, que eu digo fintech, que a gente pode dizer, do Brasil. Entrou num mercado que praticamente não existia e caminhou sozinha aí durante muitos anos. Como é que está hoje a Sem Parar? Como é que foi esse início? Conta pra gente. Muito bem. Então a empresa começou no ano 2000, né, com as concessões de rodovias. Então a gente entrou e trouxe a tecnologia e inovação para os pedágios, nas passagens eletrônicas. E de lá, os próximos 10 anos, o foco maior foi em pedágio mesmo. E a partir lá para 2010, 2011, a gente começou a entrar em alguns estacionamentos. No ano passado, a gente já tinha atingido 430 estacionamentos no Brasil. E a gente acelerou bastante de lá para cá. Terminamos o mês passado com 1.200 estacionamentos no país, com uma visão de oferecer possibilidade das pessoas que têm o Sem Parar economizar o tempo em cada vez mais locais. Então, durante muito tempo a gente focou no pedágio e vem agora um momento bem forte de expansão além do pedágio, com os postos de gasolina também, onde a gente tem as parcerias com Shell e BR, com o McDonald's no drive-thru. A Movida, a gente entrou para fazer aluguel de carro. No mês de agosto a gente vai fazer um rollout para o Brasil todo. Tem os lava rápidos, onde a gente possibilita que a pessoa pague a lavagem do carro também com o Sem Parar. Então é um momento agora de expansão dessas razões de uso, com a visão de possibilitar que a pessoa tenha uma vida sem filas e paradas quando ela quer estar em movimento. Vocês já fizeram uma conta aí de quanto tempo que a pessoa ganha tendo um Sem Parar e tendo um equipamento como esse? Tem casos que a pessoa ganha mais do que 10 horas no mês. 10 horas no mês? 10 horas no mês. Como é que vocês chegaram nessa conta aí? Então imagina assim, você é uma pessoa que tem família em Rio Claro, por exemplo. De São Paulo para Rio Claro são 4 pedágios na Bandeirantes para ir e mais 4 para voltar. Se você gastar 15 minutos por pedágio, aí você já tem 1 hora na ida, 1 hora na volta, já deu 2 horas. Se você vai todo final de semana, já são 8 horas economizadas só em pedágio. Isso que eu não estou falando de um feriado, um final de semana, onde as filas ficam enormes. As pessoas chegam a economizar meia hora por pedágio, dependendo do tamanho da fila. Mas além disso, o estacionamento. Você vai num shopping. Você saiu do cinema, está louco para ir embora pegar o carro, precisa ir 10 horas da noite procurar onde tem a cabine do shopping com o ticket para fazer o pagamento, já são mais uns 5, 10 minutos. Num pagamento, num drive-thru, economiza 4, 5 minutos. Num posto de gasolina, mais 4, 5 minutos. Então, na hora que soma esses outros usos, que são bem frequentes, a gente chega num número de 10 horas para uma pessoa que faz uma viagem por semana. E isso vocês estão somando também, esses estacionamentos? Sim. Tudo isso já está nesse... Uma pessoa que é um usuário mais frequente de estacionamento, aí o número pode até aumentar. Chegar a quanto? Podem ter pessoas com uso bem intenso que 15, 20 horas no mês de quase um dia ganhando aí no mês. Quase um dia no mês, é verdade. Agora eu te perguntei, Fernando, sobre o início da empresa, porque a empresa conseguiu entrar no mercado e não tinha praticamente concorrência no mercado, né? Sim. Como é que foi esse início
e depois a chegada dos concorrentes. Por bastante tempo, é verdade, o Sem Parar atuou e concorrentes não entraram. 6 anos atrás entrou um primeiro concorrente e 2 anos e meio, 3 atrás entrou um segundo, no ano passado entrou um terceiro, agora no mês passado entrou um quarto. Então já é um mercado com 5 empresas hoje e provavelmente vão entrar mais empresas ainda esse ano. Então hoje tem 5, a gente deve fechar o ano com 7, 8 empresas participando do mercado. E no que isso muda o jogo para vocês? Tem um lado muito positivo que a gente vê, que é o seguinte: 50% das passagens em pedágio no Brasil são com o pagamento eletrônico. Então as outras 50% ainda não são. Então, por um lado, já avançou bastante, né? Mas metade do mercado ainda passa na cabine automática. Então tem um potencial de crescimento grande. Nos estacionamentos também tem muita gente que ainda não usa o pagamento automático, no drive-thrus, pós. Então é um mercado que ainda tem muito potencial de crescimento. Com a entrada de mais empresas, outros concorrentes, um lado positivo é mais gente falando do segmento, é mais gente mostrando para as pessoas os benefícios de um pagamento automático. É um aumento, uma intensificação de inovação. Tem empresas entrando com um modelo um pouco diferente. Então, acho que traz mais inovação, dá uma agitada no mercado que a gente vê como muito positivo. Até dentro do Sem Parar, a cada concorrente que entra, renova e aumenta nosso senso de urgência, nossa vontade de inovar, de trabalhar ainda mais Faz duro. vocês se mexerem um pouquinho mais. Faz a gente querer... A gente já vem inovando e lançando coisas novas no Brasil e no mundo, mas a cada empresa que entra dá vontade de inovar ainda mais. Porque você tem concorrentes de peso aí. Você tem Connect Car, tem o Itaú como sócio, que tem uma capilaridade muito grande até por conta das agências, e a Veloy, que é Banco do Brasil, e Bradesco também, que é uma grande concorrente. Hoje vocês estão em todos os estados brasileiros. Como é que é a penetração do Sem Parar hoje no Brasil? Um dos grandes diferenciais do Sem Parar é essa malha, essa distribuição de locais para as pessoas usarem, essa densidade de locais. A gente está em todos os estados que existe o pedágio, a rodovia pedagiada, o Sem Parar está presente, então a gente está em todas as rodovias do Brasil. E a gente tem os estacionamentos, postos, drive-thrus, lava-rápidos ao redor das regiões que tem rodovia pedagiada. Então sempre que se inaugura um novo estado, um novo local com pedágio, a gente vai para esse local e começa a criar nossa rede com mais usos. Então esses 1.200 estacionamentos, 650 postos, 300 drive-thrus, na hora que a gente soma também os pedágios, a gente está em mais de 3.000 pontos de uso hoje. 3.000 pontos de uso? 3.000 pontos de uso. Qual que é o tamanho da empresa em termos financeiros hoje? Em que patamar que está? A receita do Sem Parar é um negócio de entre 1 e 2 bi de reais de faturamento. Ano. E a gente tem 1.800 funcionários, transaciona através do Sem Parar. Então não é a receita da empresa, mas é o gasto total que passa através do Sem Parar, entre 12 e 15 bi de reais por ano. Então, e disso a gente tem a nossa receita, né? Nossa receita vem basicamente pelo pagamento da mensalidade. As passagens em pedágio, tem muita gente que confunde que... Tem gente que não faz a assinatura do Sem Parar por pensar, pô, mas já está economizando gente no pedágio, já economiza custo, ainda vou pagar uma mensalidade? Mas o Sem Parar é completamente separado das concessões, das rodovias, são empresas diferentes. E o Sem Parar não ganha nada a cada passagem em pedágio, é zero de receita. A receita da empresa, o que a empresa recebe é a mensalidade, que isso é usado para pagar toda a estrutura de custos que a gente tem. Agora, no caso de drive-thru e de outros serviços, o formato é o mesmo? Vocês não têm uma participação em cima do que a pessoa gasta? Ou... Nesse caso a gente tem, fora do pedágio, tem uma pequena participação, mas que na hora que a gente olha a receita da empresa, é desproporcional à receita, é a receita de mensalidade mesmo. Você acabou de me falar que a entrada da concorrência força a empresa e os funcionários a se mexerem, buscarem alternativas para inovar.
Que tipo de inovações estão sendo pensadas? Eu até falei na abertura sobre biometria. O que vocês estão preparando como resposta aí para a concorrência e para trazer mais para os clientes? Acho que só um ponto para complementar. Acho que dentro do Sem Parar a gente tem um senso de inovação e foco no consumidor que é muito grande. E se você for ver, a empresa vem inovando e lançando inovações, independente da concorrência, que é algo mais recente. Então, o que eu disse é quando entra um concorrente, isso aumenta ainda mais o nosso espírito, né, empreendedor e inovador. Olhando para frente, tem novos locais que a gente poderia lançar o Sem Parar, então tem muitas empresas que a gente está conversando para possibilitar que o usuário do Sem Parar economize o seu tempo e tenha um dia mais fluido, um dia mais fácil, não perca tempo com aquelas paradas que ele hoje perde tempo. Então a gente quer liberar a vida em mais locais. Em que tipos de locais, além do que vocês já fazem? Então, existem várias modalidades de drive-thru, então a gente poderia estar em outros tipos de drive-thru. Existem restaurantes, existem cinemas, shows, então tem muitas possibilidades que a gente está analisando. Então, de concreto, o último que a gente lançou foi o Lava Rápido, que ainda está no carro. Então, ao redor do carro a gente já tem várias soluções e podem ter centros automotivos, oficinas. Então, ao redor do carro ainda tem muita coisa para ser feita. E fora do carro? Porque você acaba ficando limitado só ao veículo, a tag que está grudada ali no vidro do carro, para-brisa do carro. Sim. E fora do veículo, vocês pensam em fazer ou ter serviços? Hoje, qualquer empresa que atua tem empresa do varejo que está virando fintech, tem empresa de entrega de comida que está virando fintech. Vocês, de certa forma, já são uma fintech, mas dentro do carro. Vocês pretendem sair disso? É uma pergunta bem interessante e muito estratégica na empresa. Então, a gente vê de duas formas, né? Primeiro que no carro, que é a nossa fortaleza, ainda tem muito potencial de crescimento. Então, se os pedágios ainda são só metade, usando pagamento automático, tem um espaço grande para crescer. Mas, como você disse, esse é um universo, tem um universo fora do carro também, e a gente está olhando. Tem alguns pilotos em andamento. De fazer e de você ter até como se fosse um aplicativo, um meio de pagamento? Sim. Virar uma empresa de meio de pagamento também? Sim. Então, existem testes que a gente está fazendo para conhecer mais possibilidades, mas a gente já se vê como uma empresa, Sem Parar, uma empresa de tecnologia, uma empresa digital, que está inserida em pagamentos. Então, a gente resolve hoje a vida das pessoas em pagamentos no carro. Também em mobilidade urbana, porque facilita e ajuda a mobilidade nas estradas e nas cidades. Então, uma combinação de tecnologia com meios de pagamento e com mobilidade ao redor de serviço. Então, uma empresa de serviço também. Então, esse é um combinado aí de como a gente se vê. E isso a gente pode esperar para quando? Você está falando que vocês estão fazendo pilotos. É difícil aí colocar uma data, mas o que eu posso te dizer é que no segundo semestre a gente vai expandir alguns pilotos e por que não sonhar com no ano que vem, em algum momento do ano que vem, ter alguma tecnologia que a gente possa expandir. Vocês fazem parte de um grupo estrangeiro, que é a FleetCor. Sim. Né? Vocês trocam informações com eles, exportam tecnologias desenvolvidas aqui. Como é que é a relação com o controlador? A FleetCor é uma empresa que cresceu no mundo através de muitas aquisições. Foram ao redor de 70 aquisições. O Sem Parar foi a segunda maior aquisição que a FleetCor fez. Então, com esse portfólio de empresas, a relação com a FleetCor é muito eles suportam muito nossos investimentos, suportam a estratégia, discutem a estratégia com a gente, ajudam nas priorizações. Então, a FleetCor tem um papel de um acionista
que está disposto a ajudar a empresa a crescer bastante. Então, as discussões são bem estratégicas e com foco em crescimento. FleetCor pagou quanto pela Sem Parar? Foi $1,40 bi. Isso em 2014, foi isso? Acho que foi 2014, 2015, se eu não me engano. 2015. E foi ao redor de 4 bi e pouco de reais. Então, mas essas tecnologias que vocês desenvolvem, que vocês passam também para outras empresas ou não do grupo? Acaba ficando mais no Sem Parar mesmo, porque as outras empresas são um pouco diferentes. Então, a tecnologia com tag, meio de pagamento para pessoa física, é mais o Sem Parar. A FleetCor, nessas empresas todas, o Sem Parar é a única que foca na pessoa física. A gente tem também o segmento de pessoa jurídica, que a gente está focando cada vez mais, mas a gente atende os dois e pessoa física é muito grande. As outras empresas servem o segmento de B2B, mas a solução de tag para combustível, tem uma outra empresa no Brasil, que é a CTF, da FleetCor também, que aí sim, tem bastante troca de tecnologias, de experiências. E entre as empresas, o que a gente troca são melhores práticas de gestão, de liderança, de estratégia, mas a tecnologia em si é mais no Brasil do que para fora. E a questão da biometria que vocês estão desenvolvendo, como é que vai funcionar? A biometria podem ter duas possibilidades. Uma possibilidade é identificação da pessoa para facilitar um pagamento, e a outra identificação para facilitar uma passagem. Então, tem testes também que a gente vai começar em breve, em Valet, para você simplesmente olhando ali, vai reconhecer que é você e já vai pedir o seu carro. Então, como usar essa tecnologia para facilitar ainda mais a vida das pessoas, economizar ainda mais o tempo das pessoas no dia a dia. Então, basicamente, é um reconhecimento que vai te possibilitar um serviço mais fácil, mais rápido. Então eu paro meu carro num valet, na hora que eu vou buscar ele, um equipamento vai reconhecer meu rosto e o carro já vai vir, já vão buscar meu carro? Como é que é? Já vão buscar o seu carro. Operacionalmente, me explica como é que vai funcionar. Mas é bem isso, então, por exemplo, o valet de um shopping, né? Você recebe o cartão e aí você vai no shopping, passeia, faz suas compras e tal, e na hora de ir embora, se você não tem o Sem Parar, você vai na fila do valet fazer o pagamento. Se você tem o Sem Parar, a gente já tem um totem que você encosta esse cartão e já pede o carro. Então, a gente já facilitou bem a vida de quem tem o Sem Parar. Mas você ainda tem que pegar o cartão e encostar lá. O que a gente vai fazer, você vai olhar para a máquina já te reconheceu, já cobrou a sua diária do estacionamento na conta do Sem Parar, e já pede o carro para você automaticamente. Mas aí é uma máquina de vocês. Sim. E eu vou ter que ter feito esse cadastramento antes. Sim. É isso? Precisa fazer, exatamente. E que outras tecnologias disruptivas assim, vocês estão prevendo trazer para o mercado? Acho que no curto prazo, principalmente, tem bastante coisa que a gente está estudando, principalmente no curto prazo, o reconhecimento e a tecnologia de pagamento com o celular. Então, aí a gente fez um teste com uma concessionária no Mato Grosso e aí a gente conseguiu fazer o pagamento do pedágio manual com um telefone, numa forma super simples, que você vem com o carro, você está com o telefone, você desacelera, para, a cancela abre e você continua. Você não precisa mais nem da tag, é isso? Nem da tag nesse caso. Mas eu tenho que ser assinante do Sem Parar para ter isso. Sim. Você faria uma assinatura do Sem Parar, baixa o aplicativo. Nesse aplicativo é como se você tivesse o tag no aplicativo. E o sensor já capta que você está com o celular? O sensor vai captar que você está com o celular. A diferença é que essa vai ser uma passagem semiautomática. Na passagem automática, você vem com o carro, desacelera para 40 km por hora, cancela, abre e você vai. Sem precisar parar. Essa vai ser uma semiautomática. Você para o carro, a cancela abre e você vai. Como se fosse um stop and go. Para e continua. Então, para motoqueiros, isso seria excelente, né? O motoqueiro, quem anda de moto,
reclama muito e gostaria muito de ter a solução nas motos. O que acontece é que a pessoa está na estrada e tem que tirar a luva, pegar a carteira, fazer o pagamento, receber o troco, tudo isso numa Para moto. moto não tem hoje Hoje não esse tem. serviço. Então, com isso, vocês vão entrar nesse mercado com as motos. Com isso a gente possibilita, tem todo um trabalho agora com as concessionárias, com as agências para conhecer a tecnologia, aprovar a tecnologia, homologar. Então, ainda não é uma certeza que isso vai acontecer, mas a tecnologia está desenvolvida. E isso é um potencial de que tamanho esse negócio? Porque vocês têm 5 milhões e meio de clientes hoje, Sim. que são assinantes, né? A gente Sim. pode dizer. 5 milhões e meio de assinantes. Trazendo motoqueiros, qual é o potencial aí? Quantos clientes vocês acham que conseguem adicionar a essa base? Então vamos fazer uma conta aqui juntos, né? No Brasil tem 38, 40 milhões de veículos leves, 18 milhões tem seguro, 18, 19 milhões e 5 milhões e meio tem o sem parar. Então do total dos 40, tem uns 12, 14% tem o sem parar. Se 14% das motos, se fosse a mesma proporção, tiverem o sem parar, frota de motos ao redor de 15 milhões no Brasil, daria umas 2 milhões de motos, se fosse a mesma proporção de penetração que tem nos carros. Então é um universo bem representativo. E custaria a mesma coisa que custa para os carros? A gente ainda não analisou o preço dessa assinatura, mas provavelmente seria um preço mais baixo. Até porque você não vai ter o custo da tag, né? Exatamente, não tem o custo do tag. E é um serviço, o serviço no automático seria o serviço mais premium, onde você passa sem precisar parar. No outro você ainda teria que parar o carro e voltar a acelerar. Então ainda teria alguma fila no momento de pico, mas ajuda a reduzir bastante a fila de um pedágio. Então essa seria uma inovação com uma tecnologia muito bacana que está sendo desenvolvida. Que já foi aprovada. Testada e aprovada, só falta ser homologada. Ela já funciona. Ela já funciona, foi testada no Sem Parar e com uma concessionária, mas tem mais concessionárias que deveriam conhecer, que vão conhecer a tecnologia, e aí tem as agências todas, né, reguladoras, que precisam conhecer também e ver o momento certo de testar e de homologar uma tecnologia nova. Então, ainda não está aprovado, mas internamente no Sem Parar já foi testada e funciona muito bem. Isso existe em algum outro lugar do mundo? Não sei te dizer. Não sei te dizer, não que eu saiba. Não que eu saiba. Eu imagino que não. Não. Eu imagino que não. O Brasil, em termos de desenvolvimento desse mercado, é mais avançado do que outros países? Com as inovações que a gente tem feito, a gente não encontra nenhuma empresa no mundo hoje que tenha todas as soluções que o Sem Parar tem no Brasil. Então, esse pagamento que a gente chama a gente apelidou de pagamento por voz, você vai num posto de gasolina, abastece o carro e fala que vai pagar no Sem Parar e está pago. Você vai num drive-thru, pede o seu lanche, fala que vai pagar no Sem Parar e está pago. Você vai num estacionamento de rua, num restaurante e entrega o papelzinho e fala, vou pagar no Sem Parar e está pago. Então esse pagamento a gente não encontra em nenhum lugar do mundo. Até tem gente dizendo, né, que tem os aplicativos, as wallets, que são uma grande inovação, mas você ainda precisa pegar o telefone, abrir um aplicativo ou encostar o telefone em algum lugar. Então ele é mais simples do que pegar um cartão e digitar uma senha ou colocar um dinheiro e pegar um troco, mas ainda tem um procedimento com várias etapas. Você falar, vou pagar no Sem Parar e está pago, é o pagamento... É porque o carro já está cadastrado, a pessoa já sabe, né? A gente já sabe, já consegue identificar o carro e aí na hora que você fala, a transação é feita. Então, para o consumidor, para o cliente, é o pagamento mais fluido que existe. Para terminar esse bloco aqui, eu tenho uma dúvida. Vocês têm 5 milhões e meio de clientes, que é uma frota enorme de carros, né, de motoristas que acessam o Sem Parar todos os dias.
Vocês já pensaram em oferecer outros produtos para esses clientes? Como seguro de carro, assistência técnica, enfim, outras coisas. Isso está no escopo de vocês? Está no radar e a gente começou a estudar agora e no ano que vem a gente deve começar a oferecer alguns outros serviços. A gente sempre é bem restritivo porque tem que ser algo que faça sentido a marca oferecer para o cliente. A relação do Sem Parar com os clientes é muito boa. Então a gente oferece um serviço que funciona muito bem, facilita muito a vida da pessoa e a gente está executando, controlando o nível de serviço. Então o foco e a excelência com o cliente são prioridades muito grandes. Uma coisa que a gente não vai fazer é, levando a um extremo, várias parcerias e oferecer inúmeros serviços para o cliente, e serviços na casa, serviços uns no carro, serviços na rua, coisas desconectadas, isso a gente não vai fazer. Que tipo de serviço vocês ofereceriam? A gente ainda está, mais serviço, como você disse, ao redor do carro, é uma possibilidade porque tem uma lógica. E aí tem uns passos um pouquinho mais distantes que ainda são muito embrionários. Mas o ano que vem já vai ter coisa aí, já vai ter novidade. Quer começar a trazer novidade ano que vem. Conta uma pra gente. Essa de um seguro pode ser uma possibilidade. Legal. Um seguro ao redor do carro pode ser uma possibilidade. A gente vai testar. A gente gosta de testar bastante. Na cultura de inovação nossa, as pessoas não têm medo de errar. A gente não pune o erro, a gente estimula a inovação. E quando as coisas dão errado, tem que ter a atitude de trabalhar para melhorar, para corrigir. E se realmente aquela ideia não dá certo, a gente mata aquela ideia e olha para outra. Então isso ajuda bastante a gente conseguir inovar rápido. Legal, maravilha. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a você. E daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Conexão CEO. Fique ligado e assine o nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil no YouTube, e escute também esse programa no podcast da Apple, Spotify e SoundCloud. Muito obrigado e até daqui a pouco.